Olá, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Mais perfeita paz? Show de bola. Bom, vamos aí para a sequência da nossa playlist de equações do primeiro grau, tá bem legal, né? Quem está acompanhando aí tá vendo que tá bem tranquilo. E agora nós vamos começar a resolver as equações do primeiro grau. Agora sim, a ideia nossa é resolver todas as equações do primeiro grau que a gente encontrar por aí, tá certo? Então, vamos primeiro, antes da gente partir para fazer conta e tal, aquela coisa toda, vamos entender algumas definições e depois a gente parte para resolução, tá? Bom, primeiro, eu tenho que ter uma condição para se ter uma equação do primeiro grau. Eu preciso que vocês gravem isso, tá? Para se ter uma equação do primeiro grau, eu preciso de duas condições necessárias e obrigatórias, tá? Quais são elas, professor? As condições para se ter uma equação do primeiro grau, eu preciso de vou colocar aqui, ó, de um valor desconhecido e preciso de um sinal de igualdade. Sem esses dois caras aqui, eu não tenho equação do primeiro grau. Então, eu só vou ter equação do primeiro grau quando eu encontrar esses dois caras, um valor desconhecido e o sinal de igualdade. Essas são as condições básicas. Esse valor desconhecido aqui, galera, ele também recebe um outro nome, tá? O outro nome que a gente usa para falar desse valor que a gente não sabe quem que é, a gente fala que são as incógnitas. Incógnitas. Então eu posso usar tanto incógnita quanto valor desconhecido. Tá certo? Então eu preciso de uma incógnita. E o que essa incógnita é, professor? As nossas letras. A gente representa por letras. X, A, lembra? Que a gente estava montando lá, fazendo as modelagens. São as nossas letras. Tá certo? Então o valor desconhecido, a gente vai usar as nossas letras do nosso alfabeto para dizer que são incógnitas ou são valores desconhecidos, tá? E preciso de um sinal de igualdade. Por exemplo, esse cara aqui, ó, 3x igual a 10, ele é uma equação do primeiro grau? Sim, é uma equação do primeiro grau, porque ele atende às duas condições. Eu tenho a incógnita x e tenho um sinal de igualdade aqui, beleza? Outro exemplo aqui, ó. 5a mais b igual a 12. Professor, esse cara não é uma equação do primeiro grau porque tem duas incógnitas. Opa, eu falei que preciso de pelo menos uma, né? Se eu tenho duas, não me importa, porque a gente vai saber resolver isso aqui futuramente. Então eu tenho valor desconhecido? Tenho. Não importa quantas, tenho. Beleza. Tenho sinal de igualdade? Tenho. Então esse cara aqui é uma equação do primeiro grau. Beleza, queridos? Show de bola? Então, fechou aqui a questão da condição. Então, condição, duas condições necessárias. Eu preciso do valor desconhecido, que agora a gente chama de incógnita. Incógnita é um valor desconhecido, a gente representa através das letras A, B, C, X, tanto faz. E preciso do sinal de igualdade. Fechou? Bom, vamos para a segunda aqui, o conjunto universo. O que é o conjunto universo? Galera, o conjunto universo, ele é representado pela letra U maiúscula, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o meu Uzão. Esse Uzão aqui é o meu conjunto universo. E o que é esse conjunto universo, professor? Esse conjunto universo, ele representa todas as possíveis soluções da nossa equação do primeiro grau. Tá certo? Por exemplo, se eu falar que o conjunto universo é o Z. O que é esse Z aqui, galera? A gente já estudou, vocês já estudaram, vocês já sabem o que é esse cara. Esse cara aqui, ele é o conjunto dos números inteiros. Então, o Z é o conjunto dos números inteiros. Se o Z é o conjunto dos inteiros, então eu estou falando que as possíveis soluções para a minha equação do primeiro grau, o meu conjunto universo, tem que ser números inteiros. Por exemplo, pode ser um número decimal? Não pode. Por quê? Porque números decimais não pertencem ao conjunto dos números inteiros. Beleza? Então, o conjunto universo, ele vai delimitar, ele vai dizer aonde estão as possíveis soluções da nossa equação do primeiro grau. Ele diz onde que você vai encontrar.
tá certo? Então o conjunto, esse U aí, o conjunto universo, representado pela letra U, indica isso aí. Show, galera? Beleza. Então vamos para o próximo. Raiz ou solução de uma equação. Galera, a raiz ou a solução de uma equação é dizer ou perguntar se um número ele é ou não a solução da equação. Por exemplo, toda vez que eu falar, tá, galera, isso aqui deixa vocês meio confusos, mas ó, raiz ou solução, isso aqui representa a mesma coisa, tá? Eu escrevi dois aqui, raiz ou solução de uma equação. Isso aqui representa a mesma coisa, tá? Raiz ou solução da equação de uma equação. Raiz ou solução. Não quer dizer que você vai ter que ir lá e botar a raiz quadrada. Não. A palavra raiz, e a gente usa essa informação muito nos textos, principalmente lá no 9º ano, quando a gente vai trabalhar equações do 2º grau, a raiz, ela diz que é uma solução da equação do 1º grau ou não, tá certo? Por exemplo, olha aqui, vou dizer para vocês assim, ó, verifique se 2 olha só, como que vai aparecer para vocês, é raiz da equação, verifique se 2, tá? Esqueci aqui, ó, verifique se 2 é raiz da equação. Deixa eu escrever uma equação aqui. 2x ao quadrado, 2x mais 10 igual a 5. O que ele está pedindo para você verificar aqui, galera? Verifique se 2 é raiz. Ele está falando assim, ó, verifique se 2 é solução. Ou seja, toda vez que ele falar para você verificar, ele está mandando você substituir. No valor da sua variável, no lugar da sua variável, coloque o valor que ele te deu. Ele tá falando assim, ó, eu não tenho certeza, mas verifique se tal número, no nosso exemplo aqui, se o 2, ele é solução da equação. Professor, e como que eu vou saber isso? Substituindo. Olha só, eu tenho 2x mais 10 igual a 5. Lembre, entre um número e uma letra não aparece, mas a gente sabe que é uma multiplicação. Já falei isso para vocês. Então, no lugar do x, você vai colocar 2. Por que 2? Porque ele falou que quer o 2. Então, 2 vezes 2 mais 10 tem que ser igual a 5. Vai ser verdade esse bilhete, galera? 4 mais 10 é igual a 5? 14 vai ser igual a 5? Não, 14 é diferente de 5. Portanto, o meu 2, ele não é raiz, ou posso dizer, né? O meu 2, ele não é solução da minha equação do 1º grau. Beleza, queridos? Então, só dei uma arrumada aí, raiz ou solução de uma equação. Então, verifique. Quando eu falo de raiz ou solução, é exatamente isso. Eu quero verificar se o número ele vai satisfazer ou não a nossa equação do 1º grau. E aí, lembra, raiz representa a solução de uma equação. Não é tacar lá a raiz quadrada e blá, 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 blá. Não é isso que a gente quer aqui no nosso exercício. E o conjunto verdade ele vai ser o quê, galera? Conjunto verdade, ele vai ser os valores que satisfazem a nossa equação do 1º grau. Os valores ou o valor que satisfaz a nossa equação do 1º grau. Observem aqui que o conjunto universo, ele traz para a gente os possíveis soluções, tá certo? Aqui no nosso conjunto verdade, não. No nosso conjunto verdade, eu quero os valores que satisfazem, não os possíveis. No conjunto universo, os possíveis valores. No conjunto verdade, o valor ou os valores que satisfazem a nossa solução. Então, ele quer saber qual que é o conjunto ou quais são os números que representa. Por exemplo, aqui, ó, antes da gente saber resolver, vou colocar aqui para vocês, x mais 7 é igual a 10. X mais 7 é igual a 10. Qual ou quais os possíveis valores satisfazem a essa equação, galera? Qual número somado a 7 vai dar 10? Então, o meu conjunto verdade, ele vai ser quem? O meu conjunto verdade vai ser 3, né? Por que 3, professor? Porque 3 mais 7 é igual a 10. Tá certo? Então, isso é o conjunto verdade. Beleza? E as equações equivalentes são aquelas... Eu vou ter equações equivalentes, galera, quando
eu encontrar o mesmo conjunto verdade. Então eu tenho duas equações, aí eu encontro lá duas equações. Essas duas equações eu encontro a mesma solução, ou a mesma raiz, ou o mesmo conjunto verdade, então nós falamos que essas equações são equações equivalentes. Equações equivalentes são quando temos duas ou mais equações que têm a mesma solução, têm a mesma raiz ou têm o mesmo conjunto verdade. Fechou? Então eu vou terminar essa primeira parte aqui da solução. Observem que aqui eu só tratei de alguns termos. Vou parar aqui para não misturar. E a próxima aula vai ser só como resolve a equação do primeiro grau. Beleza? Então segura aí, obrigado pela participação de vocês e voltamos daqui a pouquinho.